são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta aqui para o nosso debate. Obrigado você que sintoniza a nossa emissora. Hoje, quinta-feira, 27 de fevereiro. O mês de fevereiro é no seu penúltimo dia. Lembrando que fevereiro, esse ano é mais curto ainda, né? 28, né? Fevereiro de 28. E a gente está aqui para mais um debate, mais um tema importante para ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado você que está sempre no debate, lembrando que nós estamos além da frequência 87,9 FM, ao vivo no Instagram, @Melodia Conquista, e também no Facebook, tá bom? E também o nosso aplicativo aí, transmitindo a melodia com excelente qualidade. Estamos juntos, gente, há 16 anos, obrigado! Somos uma só família, somos melodia. Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Manuel Cavalcante, Igreja Batista Boa Vista. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Mais uma vez com vocês, começando esse nosso debate. É isso. Pastor Alberto Ventura também, Comunidade Batista Belém. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelso, pastor Manuel. Satisfação imensa, inenarrável, como dizia meu irmão. E mais uma vez fazer parte dessa bancada. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos iniciar o debate orando. Eu vou pedir ao pastor Ventura que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o teu nome para todos sempre, Senhor. Nós queremos essa manhã, Deus, externar nossa alegria pela tão grande salvação e pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui, ó Deus, aprendendo mais do Senhor. Que corações, ó Deus, sejam alcançados pelo poder regenerador da tua palavra. Nós oramos agradecido e te pedimos que teu Santo Espírito nos conduza em toda a verdade à luz da palavra nesta manhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vamos introduzir o nosso tema de hoje aqui no nosso debate. Olha, após a travessia do deserto, o povo de Deus conquistou a cidade de Jericó. Por que a Bíblia diz que ela era intransponível? A história de Raabe com os espias, como é que foi isso mesmo, hein? Como foi a conquista da cidade? Jericó é a cidade mais antiga do mundo? O que significa o texto de Josué 6, 26 e 27, que fala da maldição sobre quem reconstruísse Jericó? Nos dias de Cristo, ela continuou sendo uma cidade importante? E os fatos bíblicos que aconteceram em Jericó, hein? Pois é, vamos discutir esse tema de hoje aqui, perguntando: Jericó continuou sendo uma cidade importante nos tempos de Cristo? Agora, no Debate Melodia. Debate Melodia. Pastor Manuel, Jericó ela tem um certo protagonismo na Bíblia. E você vê a Jericó do Antigo Testamento, né? Ela tem lá um papel importante que se fala até hoje, inclusive repetida, né, no Novo Testamento, né, a história. Mas, enfim, qual foi a importância dessa cidade, os fatos que aconteceram, pastor Manuel? Do ponto de vista histórico, Jericó ela
Foi uma cidade importante pela sua localização, né? Ela ficava ali junto de uma fonte e essa fonte acabava banhando um oásis ali naquela região. Para uma região em que a escassez de água era uma característica, você construir uma cidade próximo de uma fonte de água era imprescindível, né? Então tem uma questão aí estratégica, né, de resguardar essa fonte. É aquela história, né, do dito popular: em terra de cego, quem é caolho é rei, né? Então, tendo o controle ali daquela fonte de água, então ela já se sobressairia em relação a outras cidades, né? Isso garantiria, né, uma produção agrícola significativa. Também a sua localização geográfica, não só Jericó, mas toda aquela região ali, onde hoje se chama Palestina, né, o povo de Israel, a Terra Prometida, ali, toda aquela região, era uma encruzilhada de impérios, né, fazia um percurso, ficava numa localização de cruzamentos, né, de estradas importantes para o escoamento, né, de riquezas, de produção agrícola. Então era uma região estratégica, né, importante por conta disso. Jericó, tanto que Jericó é considerado uma das cidades mais antigas do mundo. Há estudiosos que falam de vestígios arqueológicos encontrados ali de cerca de 11 mil anos atrás, né? Então é muito tempo, uma das primeiras cidades a serem construídas. E quando a gente fala assim, cidade, a gente não vamos imaginar uma cidade do porte de conquista, né? Mas uma vila, casas cercadas com um tipo de muro, né? O muro era um item importante para uma cidade daquela época, questão de segurança, né? De proteção contra ataques inimigos. Então Jericó, ela tinha essa importância estratégica e o fato de estar junto a uma fonte de água numa região que se caracterizava por escassez, né? Então, das primeiras centros urbanos que nós vamos encontrar ali naquela região, e resguardada por essa importância, né, do ponto de vista histórico, também do ponto de vista estratégico, que vai ser uma cidade importante, vai ser a primeira a ser conquistada pelo povo de Israel quando atravessam o Rio Jordão. Ela ficava muito próxima do Rio Jordão, vai ser a primeira cidade conquistada por Josué, e tinha a questão, né, de ser uma cidade intransponível ali, por conta da sua muralha, né? Ali era muito difícil, né? Há cidades bem emblemáticas nisso daí. Quanto mais forte a sua muralha, maior segurança a cidade teria, né? E maiores dificuldades para os invasores. Foi no caso aí de Israel, para conquistar Jericó, somente com a atuação divina mesmo, para superar aquela fortificação. Muito bem. Pastor Ventura, bom, um dos feitos que chama a atenção em Jericó é a muralha, né? O muro de Jericó, e talvez por isso se chamasse a cidade intransponível, né? Um muro de uma extensão absurda, e para a época era um feito assim mirabolante, né, pastor? Como disse o pastor Manuel aqui, só com uma intervenção divina para se vencer aquela muralha, né? Era 4 quilômetros de 18 metros de construção de uma muralha de 12 metros de altura aproximadamente, né? Com uma extensão, uma largura de 8 metros e alguma coisa. Para se transpor um muro desse aí é muito, muito difícil. A ponto do rei de Jericó ele mandar que o povo não saísse mais. Eles tinham a plena confiança de que não haveria uma invasão, até, né? Porque era, na verdade, impossível. E aí é quando a gente se depara com esse Deus maravilhoso, Deus que guerreia pelo seu povo, né? E ali ele tinha uma confiança, como eu costumo dizer que era como se fosse os Estados Unidos hoje em sua total confiança no seu poder bélico, né? E financeiro.
Jericó, apesar de ser essa extensão territorial pequena, porque 4 quilômetros de muro é pequena, como o senhor falou, né, pastor? É uma cidade que não é do porte como de conquista, mas de um poderio enorme. A certeza que ele tinha que ele poderia chamar todo o seu povo para que não saísse, porque eles tinham alimentação, tinha água, né? E para se derrubar um muro daquele era quase impossível, era impossível, na verdade. E ali a gente vê a mão de Deus agindo, e tinha outras cidades que o povo de Deus poderia conquistar. Mas aí a gente para ver que Deus, ele quer mostrar de fato ao seu povo quem é ele, né? Os feitos que ele faz, as coisas que ele faz acontecer, que são mirabolantes, são coisas incríveis. E eu estava até conversando na semana com um jovem que ele está um pouco duvidando da Bíblia. Eu falei, rapaz, às vezes na sua idade eu também duvidei. Às vezes eu pensava que era coisa de Hollywood, porque tanto poder, né, tanta coisa tem que ser pela fé. E esse Deus, a gente crê mesmo, tem que ser pela fé, porque são coisas que só um Deus como o nosso Deus pode fazer. E ali ele vai e faz aquele milagre de, né, derrubar aquele muro e o povo invadir aquela cidade, conquistar aquela cidade. Eu estava pensando, como eu disse antes, Josué podia conquistar uma cidade mais fácil, que não tivesse um muro desse aí. Mas Deus, ele não trabalha do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer. Deus trabalha do jeito que ele quer, e do jeito que ele quer é melhor, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, né? Tudo que ele tem para nós é melhor, é infinitamente melhor. E aí, às vezes, eu fico olhando o pastor Manuel Cavalcante. Às vezes, no tempo de hoje que a gente vive, as pessoas querem dizer para Deus como fazer, quer dar receita para Deus, né? E aí eu parei a semana, estava analisando aquele cego ali no tanque de Siloé. Jesus não podia chegar a tocar no olho dele, ver? Aí Jesus cospe no chão, tem toda uma, né? A gente pode dar uma série de coisas que significa aquilo. Faz um lodo e passa no olho, vai lá e lava. Se fosse eu, Jesus, eu ia dizer, vê, mas não é do jeito que eu quero. Né? Deus é grande, por isso eu creio que essa conquista de Jericó é algo fantástico. É como se hoje a Venezuela, ou um paísinho pequeno desse aí, conquistasse os Estados Unidos. Só com o poder mesmo do milagre dos céus, poder de Deus. Muito bem. 11 horas mais 23 minutos na Melodia. Obrigado você que está chegando agora também no nosso debate. Hoje nós estamos falando sobre a cidade de Jericó, né? Alguns acontecimentos, e acontecimentos muito importantes, né, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dizem que historicamente é a cidade mais antiga do mundo, mais antiga do mundo. E Jericó tem uma história que atravessa aí os testamentos, né? Pastor Manuel, também conhecida como a cidade de gigantes, né? Quando Josué envia os espias retornam com a seguinte mensagem: olha, a cidade é boa, mas tem muitos gigantes, e nós parecíamos um ninguém ali diante deles, né? Então já era uma civilização preparada, né, mais evoluída, e assim, já era uma civilização acostumada com guerras, né? Sim. Você fazer um muro daquela extensão, né? Exato. Aquele poderio todo, enfim, a Bíblia dá mais informações sobre esses gigantes, pastor, ou não? Não, a ideia aí, eu vou pela fala do pastor Ventura, né? A perspectiva é para mostrar assim, olha, veja como é difícil, né? Aos nossos olhos é impossível, né? Conquistar uma cidade daquela. Você compara, Jericó já era uma cidade importante, ali quando Josué chega com o povo de Israel, já era uma cidade importante, rica, tinha um rei, então havia toda uma organização, é o que a gente chama de cidade-estado. É uma cidade governada por um rei, e é só o rei que governa aquela cidade. Não existe um país. Ela não era a capital de um país, não. Era uma cidade que possuía um rei, então tinha a sua própria estrutura política, econômica e social. Então é uma cidade importante, não é? Rica,
ali a sua localização, o acesso fácil à água, isso já nos Pertinho leva... do Rio Jordão, né? Pertinho do Rio Jordão, né? É um cruzamento de estradas importantes. Não é? Você imagina, isso daí tem alguma importância? Nos nossos dias, você vê Conquista, Feira de Santana, são cidades com um porte econômico muito grande, que começou com o quê? Porque aqui é um cruzamento de estradas, né? De rodovias importantes. Né? Então, Jericó ficava numa localização privilegiada. Né? Então, a ideia que o texto bíblico quer passar é mostrar isso, olha... Jericó, consolidada, cidade rica, guerreira, conseguiram construir uma muralha daquele tipo ali, totalmente confiante de si mesma, do seu poderio, né, da sua riqueza. Não, deixa esse povo aí, que a gente pode sofrer um cerco aqui por anos. E não vamos sofrer com isso daí, né? Aí chega o povo de Israel, nômade, porque não tinha ainda uma terra, não tinha riqueza. Qual é a riqueza que Israel tinha? Força bélica. Não, homens armados. Homens armados, né? Aí é para mostrar, veja toda a diferença entre Israel e Jericó. Né? Então, como o pastor Ventura falou, é Deus mostrando, olha, só vai acontecer por causa de mim e não da força de vocês. Né? Então, como é que um povo, não é tão, do ponto de vista bélico, econômico, para aquela época, tão insignificante quanto Israel, conseguir conquistar uma cidade-estado como Jericó? Então, é somente por conta da intervenção divina. Não é? Então, essa ideia de grandiosidade dos habitantes de Jericó, das suas muralhas, no final das contas, o que o texto bíblico está querendo expressar é isso. Olha, veja como foi que Deus agiu. Israel só conseguiu derrotar os habitantes de Jericó graças à intervenção de Deus. Não foi da força de Josué, não foi da força dos guerreiros de Israel. Eles poderiam passar ali anos cercando Jericó e a cidade não cairia. Mas Deus agindo, Israel tão pequeno, uma nação insignificante para aquele contexto, conseguiu derrotar que poderíamos dizer, uma potência local, que era a cidade de Jericó. Então, a ideia é essa, né? Contrastar a grandiosidade de Jericó com a insignificância de Israel. A diferença de Israel é que estava sendo dirigida por Deus. Mas é de Jericó que vem uma figura muito controversa aos olhos de muitos, uma figura que muitos não conseguem compreender, e ela é questionada até hoje, que é a prostituta Raabe, né? Raabe era uma prostituta que morava em Jericó, a sua casa ficava perto das muralhas ali, e ela escondeu os espias em sua casa. Ela protegeu os espias que Josué enviou. Né? Ela acreditou que aqueles homens que vinham da parte de Deus. Ela creu naquilo, naquela proposta, e escondeu os espias, mesmo correndo o risco de ser morta, ali, de ser presa, enfim, e ser considerada uma traidora. Bom, era uma prostituta. Assim, como se não bastasse isso, o Novo Testamento coloca ela na galeria dos heróis da fé. E aí, pastor Ventura? Eu tô aqui me arrepiando, cara. Confesso que eu tô me arrepiando porque, assim, esse Deus que a gente serve é um Deus que ele tem especialidade em ressignificar nossas vidas. Raabe era como muitos de nós hoje. É como a igreja, cheia de pessoas pecadoras, cheia de ex, né? Nós temos nas nossas igrejas ex-prostitutas, ex-homossexuais, ex-alcoólatras, ex-mentirosos, ex-tanta coisa. E esse Deus, ele quebra isso. Quando alguém, mais uma vez, pastores, ele, no mesmo cenário, Deus mostra a sua grandeza, né? Ele quebra protocolos, ele quebra aquilo que o homem acha que é impossível. Se eu contar a minha história aqui hoje, o pessoal de casa vai até desligar o rádio. Eu não sei aí dos senhores, mas nós temos um passado
que talvez muita gente ache e se escandalize. Mas é justamente aí que Deus trabalha. Nessa coisa limitada que nós somos, nesse ser que tem essas situações limitadoras, é que Deus vem e quebra isso, né? Raabe, aí ela vai ser colocada na galeria da fé. Olha que coisa maravilhosa. É o Deus que pode transformar a sua vida. Você que está aí ouvindo o programa nesse dia, e aí talvez alguém disse na sua infância, e isso ficou estigmatizado em você, rotulado, que você é isso, que você é aquilo, que você não ia... Eu quero dizer para você, baseado nisso aqui que a gente está vendo aqui, ó, nessa grande muralha intransponível, nessa vida de uma mulher que era uma prostituta, e a gente viu a ação de Deus tanto na muralha quanto na vida dessa prostituta. Ela faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo e foi colocada na galeria da fé. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, estou aqui arrepiado mesmo, assim, sentindo a unção do Santo Espírito de Deus, porque a palavra de Deus, ela é regeneradora, ela tem o poder de regenerar. Cristo, conversando com os seus discípulos, no capítulo 15 do livro de João, versículo 3, ele diz o seguinte: vós têm sido limpos pela palavra que vos tenho pregado. Esse Deus que nós servimos, ele tem poder em sua palavra de ressignificar a sua vida, de regenerar, e você fazer parte de uma grande história no meio da sua família, no meio da sociedade que nós vivemos. Eu creio nisso. Muito bem. Nós vamos ao intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta. Mas eu só queria concluir, pastor Manuel, essa questão da Raabe, porque os espias disseram o seguinte: olha, quando a gente voltar, é bom que você coloque uma fita vermelha na sua casa para que você não seja atacada, e eu só peço que você traga a sua família para sua casa para que toda a sua família seja salva. E foi de fato o que ela fez, colocou lá a fita vermelha, trouxe a família e ela foi poupada ali como havia prometido os espias. Né? Exatamente. Novamente aquele simbolismo que a gente retorna lá para Gênesis, aliás, para Êxodo, a questão do sangue do cordeiro, né, na porta das famílias israelitas, e eles foram poupados. Né? Os filhos, os primogênitos foram poupados. Né? Então sempre esse simbolismo, onde tem essa questão do sangue, do vermelho, né? Protegido, apontando para quê? Para Cristo. Para Cristo. Né? Ali está apontando para Cristo. No meio do caos, um mundo imerso no pecado, aquele que está lavado pelo sangue do Cordeiro, esse daí está salvo. Amém. É esse o simbolismo. Só lembrando que a referência que o pastor Ventura citou, que a Raabe aparece na genealogia de Jesus, é Mateus 1,5, tá? O nome dela, de fato, aparece ali na genealogia de Jesus. Nós vamos ao intervalo, já a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Folia do Preço Baixo, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. É o bloco da economia, pro seu carnaval ser só alegria. Linguiça para churrasco Nata Naves, quilo 12,80. Queijo mussarela Nativini, peça, quilo 33,80. Costela suína em tiras congelado, quilo 11,80. Válidas até 2 de março. Venha para a Folia do Preço Baixo, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo, porque aqui seu dinheiro rende mais. A
Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta a 11 horas e 37 minutos. Hoje nós estamos falando sobre a cidade de Jericó, que é uma cidade muito importante na história bíblica, né? E na civilização antiga também. E nós estamos falando tudo sobre essa cidade, né? O que aconteceu de fato. Lembrando que Jericó foi palco também de muitos milagres, né? Inclusive a forma como Josué e seu exército venceram a cidade e possuíram a cidade foi uma forma milagrosa, né? Pastor Manuel, tem a questão ali da orientação que veio, né, por parte de Deus para dar voltas. Isso. Em torno da cidade, né? Isso, o toque da trombeta, né? Aquilo ali faz as muralhas ruírem. Então, há claramente uma intervenção divina. Né? Tem muitos elementos ali nessa narrativa bíblica. A questão, por exemplo, da confiança. Você fica imaginando um líder como Josué, ou então soldados simples que estão ali, né, participando daquele evento. Na cabeça deles, eu fico pensando o que passaria na cabeça de um soldado. Rapaz, como é que a gente vai derrotar uma cidade dessa arrodeando? Chegando ali, dando arrodeio. Só dando volta. A gente não vai fazer nada não, é? Como é que a gente vai conseguir derrotar essa turma aí só fazendo isso? Então vai um dia, vai outro dia. É como se fosse um desfile, né? Na cabeça de um soldado, ele vai dizer, não tem sentido nenhum. O que é que Josué é doido, Tá maluco de fazer um negócio desse? A gente tá perdendo tempo aqui. Mas era a questão, Deus está dizendo, dessa forma que tem que ser feito. Eu fico imaginando os soldados de Jericó dando risada. Isso. O que é que essa turma quer desfilando aqui? Essa romaria. Aparece, faz um arrodeio aqui na cidade, vai embora. O que é que essa turma quer? Foram quantos dias? Foram 7 dias dando voltas? Como é que foi? 6 dias, né? Isso. Com uma volta, e no 7º dia, 7 voltas. 7 voltas. Né? Então, que ritual é esse? Pensa aí, que negócio esquisito para o povo de Jericó, e que também poderia passar tranquilamente na cabeça dos soldados israelitas. Isso daqui não vai resolver nada. Mas era o que Deus estava
determinando, olha, tem que ser dessa forma. Josué segue, o povo segue. Aí vem a questão, não é da fé. Né? Não, nós confiamos. Se Deus está dizendo que vai ser dessa forma, vamos fazer. Né? O que é que adianta a gente ficar discutindo com Deus? A estratégia dele é essa. Então, vamos seguir. Então, está envolto nisso daí a questão da fé, a da confiança, da obediência. Não é? Deus está dizendo que é para fazer desse jeito, vamos fazer então desse jeito. Por mais absurdo que possa parecer aos nossos olhos, mas é Deus que está dizendo que tem que ser dessa forma. Então, vamos agir dessa forma. Né? Então, a atuação divina ali não está somente no milagre da destruição dos muros de Jericó. Vem também a questão até da força física. Né? Já foi citado o tamanho, o porte físico dos habitantes ali de Jericó. Não é? Então, além dos muros terem caído, a questão do enfrentamento físico também. Né? Então, Deus está trabalhando em tudo ali e ensinando ao mesmo tempo ao povo, olha, vocês têm que confiar em mim. O que eu disser, vocês têm que cumprir. Da forma como eu orientar, vocês então vão ter que agir dessa forma aí. Confiem em mim. Né? Simplesmente isso, confiem em mim. É um texto maravilhoso. Né? A gente aprende tanta coisa com... Pode, aos nossos olhos, ser apenas um relato histórico, uma história sendo contada ali, mas há tanta coisa por trás disso daí que nos ensina na nossa própria vida cristã. Quando a gente, com os nossos olhos carnais, não consegue enxergar solução, mas Deus está dizendo, olha, confia, vai do jeito que eu estou dizendo aqui, que vai ter um resultado final. Então, mas você tem que confiar. Não é? Só para a gente fechar essa questão de Jericó no Antigo Testamento, pastor Manuel, assim, pode soar estranho e injusto o fato de que você já tem uma civilização ali estabelecida na cidade, eles são os donos da cidade. Por que Deus tomaria a cidade de pessoas para dar a outras? E isso aí também pode soar injusto, né? Por quê? Injusto do ponto de vista de quê? Porque Deus é o Senhor de tudo, Ele é o Criador, Ele dá e toma a quem Ele quiser, de quem Ele quiser. Do Senhor a terra, sua plenitude, tudo que nelas é Ele. Agora, também há uma perspectiva aí histórica que naquela realidade ali, as coisas se resolviam dessa forma. Né? Dessa forma. Você vai ter Jericó, cidade rica, importante, não vai ser somente Israel que vai tomá-la naquele momento, mas ao longo da história, outros povos mais fortes vão ficar com o olho grande em cima daquela riqueza, daquela região, vão lá e tomam. Então, a coisa funcionava daquela forma, força, né? Pela força. O esquisito é que nós estamos voltando a isso hoje, né? Pela força. Pela né? força. O lema do Trump é a paz pela força. Né? Então, você que é forte, vai impor a sua paz. Então, a gente está voltando a uma perspectiva daquela, infelizmente. Mas era a realidade cultural daquele momento. Né? No final de tudo, vai passar a história de Jericó. Lá no Novo Testamento, quem é que vai destruir Jericó? Depois daquele contexto de Jesus ali. Os romanos, acho que 200 e alguma coisa depois de Cristo, os romanos destroem Jericó mais uma vez. Né? Então, era a lei da força. Era a lei da força. Só uma maneira aqui, havia também ali uma idolatria terrível, né, de Jericó. Isso também. E alguns vícios que Exato. Eram abomináveis aos olhos de Deus, né? Uhum. E, como o pastor falou, a questão cultural também tomaram Israel, né? Tomaram Israel, era uma questão de força mesmo. E a gente está vendo isso, né? O senhor falou de lá de Trump, eu estava pensando em outra situação aqui. Ganhar pela força também não é brincadeira, não. Foge do que é correto, né? Uhum. Muito bem. 11 horas e 44 minutos. Vamos falar um pouco da Jericó dos tempos de Jesus. Palco também de vários milagres, né? Com Jesus, Jericó. Muita gente se esquece, mas foi no deserto de Jericó que Jesus jejuou 40 dias, né? 40 noites, e foi tentado ali pelo menos 3 vezes pelo diabo, né? E com a vitória esmagadora, mais uma vez. Você tem ali também, pastor Ventura,
o milagre do cego, né, de De Jericó. Jericó. Bartimeu, né? E também o caso do próprio Zaqueu, que é também maravilhoso, né, pastor Ventura? Inclusive, essa Jericó aí é uma outra Jericó, né? Aquela Jericó que foi destruída, que foi tomada, eu lembro que, lendo esses dias, eu vi que Josué, ele amaldiçoou Jericó. O próprio Deus, por meio de Josué, amaldiçoou Jericó. E essa Jericó não poderia ser construída, ela foi construída. 500 anos depois, ela foi destruída. O reinado de Acabe, né? Isso, ela foi destruída. Então, essa Jericó, a gente vê no texto bíblico, não me recordo aqui agora, eu fui ver aqui no... a Bíblia diz que Jesus saindo de Jericó e entrando em Jericó. Aí parece, para alguns leitores que não vão pesquisar a fundo, que há uma contradição, né? Só que Jesus está saindo da Jericó velha, que estava em ruínas, e anda na Jericó nova, onde aconteceu ali o milagre do cego Bartimeu. Já é um contexto totalmente diferente. Essa Jericó, como você falou, foi onde... É no deserto dessa Jericó que Cristo foi tentado, né? Jejuou e foi tentado ali. E já mudou a figura ali. Já não é mais aquela Jericó da maldição. Tanto é que essa Jericó hoje, se a gente for pesquisar, é a Cisjordânia, um país rico, né? Ali, que fica ali na região da Palestina. Junto ali de Israel. Então, é um país próspero, Cisjordânia. Apesar que hoje quem manda lá são os muçulmanos, né? Do Estado Islâmico, não sei. É uma guerra fora de série. Mas é um outro contexto. Aquela Jericó que foi amaldiçoada, ela não foi reconstruída. A Jericó do Novo Testamento não foi em cima da Jericó Antiga, do Antigo Testamento. não. Era um pouquinho afastada. Isso. Aí, voltando aqui na fala do pastor Manuel, ele estava falando aqui, eu estava me alegrando aqui dentro, no meu coração, porque o senhor falava de obediência, né? O povo de Israel, ele obedecia o que Josué falava, porque não era de Josué, era a ordem do próprio Deus, né? E aí, trazendo para o dia de hoje, o líder que está à frente da igreja, ele tem um direcionamento de Deus, né? E a gente precisa obedecer. É critério para que a igreja esteja em estado de graça, eu creio. Às vezes eu olho para o pastor Manuel e falo, pastor, não gostei não, vou sair aqui, vou montar uma igreja ali, porque eu não concordei com o senhor. A sua visão, não. E o direcionamento de Deus, onde é que está? Né? A Bíblia diz, eu acho que é Hebreus 13, 17, se eu não me engano, fala que nós devemos obedecer os nossos líderes, não é isso? Os quais têm cuidado de nós e que vão prestar conta. E aí, quando o senhor falava aquilo, eu muito me alegrava, que eu falava, rapaz, Deus é tremendo. Deus vai pedir conta de tudo em relação à obra dele, não tem para onde correr. Você pode parar e raciocinar e pensar, olha, o que é que eu preciso fazer para ouvir a voz de Deus e fazer conforme Deus quer? Aquele povo ali, eu mesmo, se eu estivesse ali, eu não tivesse visto cair maná no deserto, codornizes, né? Eu estivesse lá e não visse água, o Jordão se abrir, né? O Mar Vermelho se abrir, sair água da rocha, eu ia dar a volta naquele negócio ali como? Eu falei, não vou dar não. Então hoje nós temos a certeza de um Deus que cura, um Deus que faz milagres ainda, um Deus que não é como as pessoas querem ver. Eu naquela época, eu costumo dizer assim, pessoal, não acontece mais um cara coxo andar, não acontece mais um cara... Rapaz, Deus naquela época, nós não tínhamos a medicina, isso é um milagre de Deus também. As pessoas não querem chegar, você tem que ver o poder de Deus. Isso é poder de Deus. A capacitação de um ser humano para abrir o peito de outro, colocar uma veia, tirar da perna e colocar no coração. Isso é milagre de Deus. Deus ainda atua. Acredite. E a palavra dele é ele falando ao seu coração. 11h49 na Melodia. Pois é, Jericó continuou sendo uma cidade importante nos tempos de Cristo? Continuou, né, pastor? Continuou. É aquela questão ainda dos fatores naturais. A fonte estava lá. A fonte de água continuava ali. Né? Então, isso era estratégico para os povos daquela época. Tanto é fato que Jericó continuou sendo uma cidade importante que Herodes construiu um palácio ali em Jericó. Né? Tinha um palácio construído pelo rei Herodes ali na própria cidade de Jericó. Não é? Você vai encontrar Zaqueu. Zaqueu era o quê? Era um cobrador de impostos, era um homem rico.
Então, se você tem um publicano ali em Jericó, é sinal de que tem riqueza lá. Ele estava tirando a riqueza do povo, né? Cobrando impostos ali, né? De uma maneira corrompida, cheia de injustiça, que a gente sabe a história dos publicanos, né? Mas era sinal de que, se não tivesse riqueza nenhuma ali, haveria um publicano morando naquela cidade? Não tinha, não teríamos, né? Então, Jericó continuou sendo uma cidade importante. Provavelmente era a segunda cidade ali da região da Judéia, em termos de importância, né? Então, Jericó continuava sendo uma cidade economicamente importante, a sua localização continuava sendo estratégica, né? E um outro indício, né, da importância de Jericó. Se não fosse uma cidade importante, numa região importante, a turma ia ficar reconstruindo cidade ali? Para quê? Né? Então você não vai reconstruir uma cidade onde não tem nada. Então tinha alguma coisa valiosa naquela localidade, ao ponto de construir uma outra Jericó próxima da antiga, mas na mesma região. Então a água estava lá, aquilo era importante para a agricultura, aquilo tinha uma produção agrícola significativa, né? Um rei constrói um palácio naquela cidade, né? Então tem importância. Outra menção de Jericó no Novo Testamento, Jesus faz na parábola do bom samaritano, né? Foi no caminho de Jerusalém para Jericó que aconteceu aquela história, né, que Jesus conta. Seria no caminho de Jerusalém para Jericó, recheada cheia de bandidos, né? Na própria parábola isso daí é retratado. Bandido não vai para onde não tem nada, mais uma vez, né? Então aquela estrada ligando Jerusalém a Jericó era movimentada e havia circulação de riqueza, tanto que atraía ladrão para aquilo dali. Muito bem. No caso do cego de Jericó, é interessante, né? O cego chama ele também de filho de Davi, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, né? E aí cura ele recupera a visão e começa a seguir a Cristo. Denotando mais uma vez que algumas pessoas foram salvas, né, por Cristo, ali também na região de Jericó, como é o caso também de Zaqueu, que eu acabei falando, né? Jesus diz que hoje houve salvação nesta casa, né? Então, assim, quando a gente fala de milagre, a gente só pensa numa cura de física, né, de alguma coisa, né? Mas, assim, o maior milagre ali, de fato, foi a salvação, né, Pastor Ventura? Esses dias, a escola bíblica do domingo passado, eu falava sobre isso, né, da maior bênção que nós já recebemos, o maior presente, como diz o pastor Davi Amâncio, com muita felicidade na sua fala, a tão grande, né, a tão grande salvação. E também mostra, né, alguns não acreditam que Jericó ali era uma nova Jericó, mas vamos supor que fosse uma cidade amaldiçoada. Não é que era isso. E Jesus passa no meio dessa cidade, vamos supor que fosse. E ele cura e ele traz salvação. Mais uma vez, para você que está nos ouvindo. Talvez você tenha sido criado em um lar que alguém lançou várias maldições com palavras. Eu quero dizer para você nessa manhã que não há maldição que o Cordeiro que tira o pecado do mundo não possa quebrar. Quando você diz, eu quero esse Jesus, toda maldição cai por terra. Então, independente do local que você esteja, do espaço físico que você esteja vivendo hoje, Jesus, ele quer te salvar. Jesus é a salvação, viu? Ele é o caminho. Ele passava pelo caminho de Jericó, mas ele é o caminho. Ele pregava verdades e ele é a verdade. E ele deu vida, né, curando aquele cego de Jericó. Então ele é a vida, o caminho, vida, né? A verdade e a vida. Então nessa manhã, você que está nos ouvindo, está parecendo até que a gente está fazendo um programa daqueles. Jesus, ele quer salvar. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, Pastor Manuel? Não,
é isso. Jericó, uma cidade importante, muitas referências a ela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, lugar de cura, lugar de milagres. Não é? O milagre que começa em Jericó, a questão da água, né? A existência daquela cidade, a importância dela era uma fonte de água. Né? Era um local ali onde as pessoas poderiam matar a sua sede. Né? Então, uma cidade icônica nos textos bíblicos, né? E cenário para muita coisa do que Jesus fez. Né? E Jesus também relatou. Então, não foi qualquer cidade, foi uma cidade extremamente importante para a história bíblica. Né? A primeira cidade conquistada pelos israelitas quando adentram a Terra Prometida. Então, se fosse só isso daí, já era muita coisa. Né? Lugar onde Raabe morava, Raabe que foi uma das ascendentes do próprio Jesus Cristo. Não é? A tomada de Jericó, ela está dentro da promessa que Deus faz a Abraão, pastor? Sim, é o cumprimento, né? É o começo do cumprimento da promessa de que aquela terra pertenceria à sua descendência. Então, Deus estava cumprindo a sua parte na promessa que ele havia feito com Abraão. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores. Obrigado ao pastor Manuel Cavalcante, também ao pastor Alberto Ventura e a você pela audiência Melodia. Muito obrigado. Vem aí, Rádio Chofé. Nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 28 de fevereiro, último dia desse mês, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, alguma emissora de rádio se preocupa tanto com você?